Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Quem não precisa abrir a Bíblia é só acionar o aplicativo. Hoje todo mundo tem Bíblia no aplicativo, né? Graças ao Senhor Jesus. Vamos ler no versículo, a partir do versículo 6. Graças a Deus. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Oxe, vamos começar de novo? Vamos lá no versículo 1. Volta, versículo 1, por favor. Aliás, versículo 6, perdão. Versículo 6. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo. Bom, vocês conhecem figueira, né? Figos. Adoro figos em calda. Figo, uma figueira plantada no meio do vinhedo. O que é vinhedo? Vinha. Uvas. Então, uma figueira plantada no meio de um pomar de uvas, né? De um vinhedo. No século XVIII, um homem chamado John Newton escreveu uma música muito famosa, que você já deve ter cantado, ou pelo menos ouvido essa música, que é a música Amazing Grace, Graça Maravilhosa. John Newton, desde jovem, se tornou um escravagista. Ele vendia escravos. E, portanto, ele pegava os escravos, pegavam africanos, colocavam num navio e viajava, né, para as Américas, vendendo escravos. Porém, numa dessas viagens que ele está trazendo escravos, aconteceu um problema sério. Ele enfrentou, em 1748, uma tempestade muito forte. E ele pensou que ia morrer. E ele, como um homem ímpio, pensou, um vendedor de escravos, ele vendia pessoas para a escravidão. Ele sabia que a maioria daquelas pessoas, muitas delas inclusive morriam durante a viagem, outras morreriam depois torturadas pelos seus senhores. Mas ele, no sufoco ali, o que ele fez? Ele orou a Deus, clamou ao Senhor. Ele falou, aquela história, eu sei que eu não mereço, mas eu pediu a Deus para Deus salvar a vida, preservar a vida dele. Ele clamou ao Senhor e escapou da tempestade. A partir de então começou na vida do John Newton um processo de conversão. Por algum tempo ainda ele continuou vendendo escravos, mas logo depois ele abandonou isso e se tornou um cristão fervoroso. E mais tarde, inclusive, ele se tornou pastor anglicano. Veio a ser um pastor e virou um abolicionista, isto é, alguém que pregou e lutou contra o escravagismo, contra a escravidão. Interessante essa história, não? Uma história de conversão espetacular de um homem ímpio que foi alcançado pelo poder do Evangelho, que buscou a Deus e o Senhor o abençoou grandemente. Bom,
O texto da Bíblia que nós lemos é um texto muito interessante, né? Onde Jesus conta uma parábola de um pé de figos plantado no meio de pés de uva, um pomar de uvas. E o dono desse pomar, obviamente, ninguém planta um pé de frutas sem esperar que frutifique, porque o pomar é uma bênção. Você tem um pomar numa chácara, num sítio, numa fazenda, né? E não encontrava fruto, como diz o texto aqui, como você e eu lemos, né? Por vários anos, esperou todo o tempo daquele pé crescer, né? E se tornar adulto, mas mesmo assim procurava fruto na figueira. 3 anos depois e não encontrava fruto na figueira. O que ele falou? Falou para o jardineiro dele: vai lá e corta esse negócio, fica aí tomando lugar no meio do pomar. Mas aí o jardineiro falou: vamos fazer o seguinte, espera mais um ano, eu vou cuidar, então eu vou cavar em volta, vou melhorar aí as condições, e se daqui um ano não der fruto, aí a gente corta. Agora, pensa comigo, por que Jesus contaria uma história dessa? Ou contaria porque na verdade essa é uma parábola, sem que tivesse um propósito de nos ensinar espiritualmente? Primeiro, para a gente compreender essa parábola, a gente precisa recorrer ao contexto. Antes, né, desse texto, há um contexto. E o contexto é muito sério, porque você vai perceber aqui, no capítulo 13, que aconteceram 2 tragédias, que estão relatadas aqui nesse texto. Você pode perceber, por exemplo, no versículo 1, olha lá, vamos lá. Lucas 13, versículo 1. Vamos ler o contexto do texto para a gente entender a parábola. Jesus não contou isso assim, chegou e de repente falou: gente, vou contar uma parábola. Não, tinha que ter contexto. Por essa época, Jesus foi informado que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Pôncio Pilatos, governador romano, isto é, aquele cara nomeado pelo Império Romano para governar aquela região de Israel, que naquela época Israel estava sob o domínio de Roma. Aliás, aquela parte do mundo estava totalmente dominada por Roma. Roma era o grande império. E enquanto judeus estavam oferecendo sacrifício, adorando a Deus, ao Deus de Moisés, Deus da Bíblia, o que o governador fez? Assassinou, volta lá o texto, porque a gente precisa entender esse texto, que Pôncio Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ele sacrificava. Uma tragédia, não? O que o governador tinha a ver com a religião daquele pessoal? Mas ele mandou matar, mandou assassinar e misturou o sangue daquele pessoal que estava oferecendo animais, segundo o texto bíblico de Moisés. E veja que tragédia horrível, não? Então é nesse contexto que Jesus conta essa parábola. Mas há mais uma história, vamos lá. Continua o texto. Pode continuar o texto, versículo, vamos lá. Versículo 3. De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Há uma outra história contada aqui nesse texto, é que, além dessa tragédia do Pôncio Pilatos, matar as pessoas que estavam adorando a Deus, uma torre famosa, a Torre de Siloé, caiu e matou 18 pessoas. Então tem esse problema do assassinato do Pôncio Pilatos, governador, e tem o problema da tragédia da torre que caiu e matou 18 pessoas. É nesse contexto que Jesus conta essa parábola. Então o que isso quer dizer? Vamos lá. Quero tentar discernir para vocês. Primeira coisa que você precisa saber: quem é o dono da vinha? Quem é o dono desse pomar? Quem que é o dono da vinha? Fale comigo: Deus. Outra coisa que a gente precisa
discernir é que Jesus, logo após contar essa parábola, ele vem e fala: olha, gente, esse negócio aqui, eu contei para vocês porque eu quero que vocês se arrependam dos pecados de vocês, porque senão vocês todos vão perecer. Vocês viram essas duas tragédias? Está vendo essas duas tragédias? Aqui o governador matou as pessoas, e a de que essa torre caiu de repente, do nada, e matou 18 pessoas. Essas coisas acontecem porque vocês não estão cumprindo o papel de vocês. Eu coloquei vocês como vinha, como figueiras, na verdade, para produzir fruto, e vocês não estão produzindo fruto. Não que Jesus estivesse culpando os 18 que morreram da queda da torre e os demais que foram assassinados por Pôncio Pilatos, mas ele está dizendo sobre a nação toda. Ele está dizendo o seguinte: a morte pode chegar para qualquer um a qualquer momento. Se você não estiver preparado, o que vai acontecer com você? Por outro lado, Jesus está dizendo o seguinte: eu escolhi Israel para ser a minha nação sacerdotal, o meu povo para servir a mim e frutificar como meu povo e testemunhar o meu nome. E vocês estão vivendo uma vida que vocês querem. Vocês estão vivendo uma vida sem graça, sem Deus, sem nada. E não pode ser assim. E a parábola é contada exatamente para mostrar que, na verdade, Deus já poderia ter cortado todo Israel. Deus já poderia ter terminado com todo aquele pomar, especialmente com a figueira. Mas aí entra em cena o jardineiro, o vinhateiro, aquele que cuida do pomar. O que ele fez? O que o vinhateiro fez? O cuidador do pomar falou: não, Deus, não, Senhor, eu sei que o Senhor tem razão, o Senhor pode, puxa, essa figueira está aqui tomando espaço, não produz nada. A gente poderia cortar isso mesmo, mas o que o vinhateiro fez? Falou: não, vamos esperar mais um ano, deixa eu cuidar dessa vinha, deixa eu cuidar desse pé de figos, para ver se ele dá fruto. Quem esse vinhateiro representa? Fale comigo: Jesus. É o próprio Jesus, se coloca na parábola. Deixa eu cuidar, deixa eu levar, deixa eu trabalhar, deixa eu cavar em volta, melhorar isso, para ver se produz. Então, irmãos, o vinhateiro aqui representa o tempo da graça, o tempo em que Jesus veio ao mundo para nos resgatar, para nos dar um tempo. É esse tempo que nós estamos vivendo agora. Esse tempo em que Deus dá oportunidade para todos. Apesar de não merecermos, Ele nos dá a oportunidade. Tem um outro fator aqui, que é o tempo concedido. O tempo é o tempo da graça, o tempo que nós temos a oportunidade. Deus oferece tempo para quem não está produzindo, para quem não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, para Israel que não estava cumprindo o propósito, Deus dá um tempo. Então fale comigo: esse é o tempo. Fale para a pessoa lá: esse é o seu tempo de graça. Agora, se não produzir, corta. Se não produzir depois de um ano, corta. Isso é extremamente sério. Uma aplicação importante desse texto é que Deus procura frutos em nós. Essa parábola revela que Jesus está falando sobre Deus aqui. Essa palavra representa o povo de Israel, que Deus esperava que Israel desse fruto. Israel não estava dando frutos. E por isso aconteceram essas tragédias. Jesus escolheu 2 tragédias, mas tinha muitas tragédias na época, muitas coisas aconteceram e acontecem na história do mundo, e nós estamos o tempo todo convivendo com tragédias, mas muitas vezes nem chama a nossa atenção mais. Há um elemento aqui que me chama muita atenção, nessa parábola aqui, e que está no versículo 2, vamos ler, aliás, que está aqui no contexto do texto, e que o Senhor Jesus fala assim: olha, tem que se arrepender. Fale comigo: arrependimento. O tempo em que o jardineiro pede para o dono da vinha é o tempo para ver se há arrependimento. Deus sempre vai nos oferecer um tempo para nos arrepender. No versículo 5: não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Assim como pereceram os que
foram vítimas da torre de Siloé, e os que foram vítimas do governador Pôncio Pilatos, sua raiva, espírito ditatorial terrível de Pôncio Pilatos. Então o Senhor está dizendo, é preciso que nos arrependamos. Hoje nós estamos aqui vestidos de verde e amarelo. Eu me esforcei aqui para vir pelo menos um verde meio fosco aqui, mas nós precisamos entender que nós fazemos parte de um contexto social, de um contexto histórico, de uma história que está em desenvolvimento, e nós precisamos dar frutos. Eu faço parte de um pomar. Nós fazemos parte de uma figueira. Nós somos também uma figueira. E o que Deus espera de nós, como nação? Que nós produzamos frutos. Senão, como aconteceu com a torre de Siloé, que caiu na cabeça de 18 pessoas, e como aconteceu com Pôncio Pilatos, ficou nervoso, foi lá e matou o pessoal que estava oferecendo sacrifício ao Senhor. Então nós precisamos entender isso. Tem uma lição especial aqui, nesse contexto da parábola da figueira. Eu quero que você repita comigo assim: a paciência de Deus é real, mas não é infinita. Deus tem paciência com você, Deus tem paciência comigo. Agora Ele tem propósito na minha vida. Se eu não produzir, pode ser que eu seja cortado. É incrível, não? A misericórdia de Deus é real, muito real, mas tem limite. Então Deus concede graça, tempo, etc. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar, irmãos, sobre o fato de que Deus nos colocou na terra para que a gente tenha vida plena, uma vida abençoada. Deus não criou a humanidade para a tragédia, Deus não criou a humanidade para o problema, Deus criou a humanidade para abençoá-la. Mas o pecado veio e destruiu muita coisa. E hoje nós vivemos muitas vezes fragmentos daquilo que é o propósito de Deus. Mas Jesus veio para consertar isso. E nós precisamos aprender isso. E o Senhor tem escolhido eu e você, no meio de tudo isso, para viver o propósito dEle. E o mais profundo de tudo isso é que o Senhor Jesus, como vinhateiro, como cuidador do pomar, como jardineiro, Ele está disposto a cuidar de nós. Então o jardineiro cuida do pé de figueira, mas o pé de figos não produz figos. Aleluia. Como eu faço então para ter vida plena? O que a gente vai aprender nesse sermão de hoje? Nós precisamos conhecer 4 coisas extremamente importantes para se ter uma vida plena em Deus. E que estão colocadas aqui na arte de hoje, vamos lá? Glória a Jesus. É importante que a gente perceba que nós somos um pé de figos. Existem 4 coisas que a gente precisa observar que são muito importantes. A primeira delas é a seguinte, é que Deus nos confronta com a verdade. Fale comigo, verdade. Nós somos religiosos, né? A igreja sempre está ligada à verdade, a igreja é o lugar da verdade, a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada é a nossa verdade absoluta, nós não abrimos mão dela, e nós temos a Bíblia como a verdade de Deus para nós, e a verdade de Deus é pregada na igreja o tempo todo. Você também é um homem de verdade, uma mulher de verdade, não no sentido de ser real, mas no sentido de valorizar a verdade. E a palavra de Deus está aqui revelada para pregar para nós a verdade. Só que, muitas vezes nós temos rejeitado essa verdade da palavra de Deus, por N motivos, e nessa manhã eu quero dizer para vocês que o nosso Jesus maravilhoso, Ele é a encarnação da verdade, Ele habita entre nós. Vamos ler João capítulo 1, versículo 14, vamos ver, é um texto maravilhoso da Bíblia Sagrada, João 1, 14, vejamos. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós, Ele era cheio de graça e verdade, vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus era cheio de quê? Esquece a palavra graça agora, fala cheio de verdade.
Jesus é a encarnação da verdade. Então a igreja fala sobre a verdade o tempo todo, nós pregamos a verdade para as pessoas, e isso é maravilhoso. Nós somos confrontados com a verdade. A lei é importante, né? Nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça, mas a lei é porque a lei aponta o erro. A lei diz o que pode, o que não pode, e a igreja é o lugar da gente aprender aquilo que pode, aquilo que não pode. A Bíblia Sagrada é o lugar para a gente botar o olho, não é? Raciocinar, e dizer, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. A verdade habita no nosso meio, a verdade habita no meio, nos seios da igreja de Jesus Cristo, na face da terra. Então, o que a verdade faz com a gente? Por que nós precisamos da verdade? Para a gente ter vida plena. A verdade mostra quem somos. A luz da verdade, quando nós nos colocamos diante do espelho, quando a luz acende, a gente percebe, quem sou? Você consegue se enxergar. A verdade é importante na sua vida. Vocês concordam? Para você saber quem você é, você precisa da verdade. Ah, não, mas eu faço... Hoje nós estamos numa época muito perigosa, que eu chamo, e que Zygmunt Bauman, né, famoso teórico dos dias atuais, ele fala sobre a sociedade líquida, o amor líquido, que é a época que as verdades não são mais rígidas, firmes, elas mudam a qualquer tempo. Cada tempo agora as pessoas dizem, aquilo não é mais, o que era não é mais, o que era verdade não é mais, o que podia agora não pode, o que não podia agora pode. Você vê esse negócio, como é que as pessoas estão mudando? Só que, segundo a palavra de Deus e o próprio Jesus, Ele é a verdade nunca muda, existe só uma verdade. Não é porque nós estamos em 2025 que mudou. Não mudou nada, Deus continua o mesmo. A revelação das Escrituras é a mesma, Jesus é o mesmo sempre. Sempre Ele é o mesmo. Então nós precisamos ser confrontados com a verdade nos liberta. Jesus disse em João 8, não é? E conhecereis a verdade vos... Então nós precisamos... Se, pois, verdadeiramente o Filho de Deus vos libertares, vocês verdadeiramente serão livres. Nós somos livres e pela verdade. A verdade liberta. Isso é algo poderoso. Agora tem um problema. A verdade sozinha não resolve. Porque tem muita gente que está cheio de verdade, mas falta outros elementos para que se tenha uma vida plena. Tem mães que está cheia de verdade. O tempo todo está apontando o dedão assim com a verdade. E a igreja às vezes está muito cheia da verdade e não tem os outros elementos. A verdade é importante. Mas tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, porque Jesus, vamos voltar de novo para João 1,14? Agora vamos falar outra palavrinha mágica aí, né? Entre aspas, não tem nada de mágico. Mas assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Agora sim, vamos lá, fala graça e verdade. E verdade. Então, a verdade sem a graça é um problema. Pode ser um problema, pode se tornar um problema. Então, além da verdade, nós precisamos da graça de Deus. E agora a gente lembra do vinhateiro, a gente lembra do jardineiro. Que o dono da vinha chega e fala, mas o que esse pé de figo está fazendo aqui? Por que nós plantamos esse negócio aqui? Nós não plantamos aqui para colher figos? Por que não tem figo? Corta esse negócio aí. Põe no fogo. Mata isso aí. Mas aí vem o jardineiro, Jesus maravilhoso. Ele cumpre toda a verdade, ele cumpre toda a lei. E ele é gracioso. Ele é gracioso, ele aplica a graça. Então, esse é um outro elemento poderoso que nós precisamos para termos uma vida plena. A graça de Deus. A graça de Deus. Irmãos, que bom a gente saber que nós estamos no tempo da graça. Às vezes é tão difícil você olhar para o espelho e falar, mas eu sou um miserável. Eu sou um desgraçado. Desgraça, sem graça. Eu sou um pecador. Olha quantas falhas eu tive, quantas coisas eu já causei, quantos pecados eu cometi. Mas aí então nós somos
agraciados com Jesus. Isso é, nós somos agora alvos da graça de Deus. Já pensou se você fosse aquele pé de figos naquele pomar? E você estivesse ouvindo a conversa do dono do pomar? Dizendo, corta esse negócio aí, não está produzindo fruto. Sim, mas a graça de Deus, irmãos, é muito importante na nossa vida. Então, nós precisamos da graça de Deus. Então o cristão precisa o tempo todo clamar pela graça de Deus, crer na graça de Deus. Mas não só cremos que a graça de Deus pode nos salvar, pode nos dar nova oportunidade, porque a graça de Deus é a oportunidade que Deus dá a toda a humanidade. Porque essa parábola da figueira representa a oportunidade que Deus dá para todos os homens. Todos os homens são alvos da graça de Deus. Todos os seres humanos são alvos da graça de Deus. Eu e você, vivendo em 2025, somos alvos da maravilhosa graça de Deus. Lembra agora da história do John Newton, que se tornou pastor anglicano, mas que antes disso era um desgraçado comerciante de escravos? Mesmo tendo sido esse traste, esse assassino em série, a graça de Deus alcançou quando ele clamou pela graça. Quem sabe você não tem sido bom o quanto você gostaria de ter sido. Quem sabe você reconhece as suas falhas e por isso você está desanimado, desanimada. E por isso você diz, eu não posso esperar muita coisa da vida, porque eu já fiz muita coisa errada. Eu já vivi tanto tempo, acho que vou viver muito menos do que eu já vivi. Essa é a conta que todo mundo faz. Quando você tem 15 anos, você não faz essa conta, faz? Mas quando você passa você entra no Zenta ali, você já começa a pensar, será quantos anos eu vou viver aí? E você fala, mas puxa vida, podia ter feito tanta coisa, podia estar tão melhor a minha vida. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para você, Rui, para nós. Jesus quer manifestar a sua graça na sua vida. E pela graça você pode viver muitas coisas maravilhosas que sozinho você já não consegue mais. Aliás, você nunca conseguiria sem a graça de Deus. Louvado seja Deus pela verdade que está na sua mente, no seu espírito, revelada pela palavra de Deus. Mas graças ao Senhor por sua graça maravilhosa, que nos dá a oportunidade de, nesse tempo, ter uma vida restaurada, abençoada, e que a gente possa viver muitos anos. Ou quem sabe os melhores anos da nossa vida. Quem crê que vai viver os seus melhores anos de vida, diga amém. Quem crê que esse país pode se tornar um país muito abençoado, apesar de todas as desgraças que nós vimos e estamos vendo agora. Por isso nós devemos clamar ao Senhor, pela graça dEle. Senhor, manifesta a sua graça, nós não merecemos, mas o Senhor é Deus de poder. Então, irmãos, é hora de nós porque só tem graça de Deus quem, pela luz da verdade, reconhece que é pecador. Quem, pela luz da verdade, reconhece o tempo em que se está vivendo. Então é tempo de nós sermos impactados pela verdade e sensibilizados pela graça. Quando você vê uma porta que se abre, e você sabe que para entrar naquela porta, você precisa de algo, e esse algo é o arrependimento. Dizer, Senhor, eu me arrependo, porque eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 1, acho que versículo 18, vamos ver se é isso mesmo. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Pode colocar o versículo 19. Esse versículo 18 também é muito bom. Olha, se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Quem está disposto a comer coisa boa aí? Claro que estão. Eu quero almoçar bem hoje. Vocês não querem também não? Mas se você crê, vamos colocar na outra versão aí, Patrícia. Vamos lá, vamos colocar na versão NVI. Vai mudar um pouco para você entender. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. A verdade ilumina,
Você conhece a verdade. E quando você conhece a verdade, você se arrepende. E quando você se arrepende, Deus manifesta graça. Sabe o que a graça faz conosco? A graça faz com que Deus ache em nós frutos. E em achando fruto em cada um de nós, Deus então nos abençoa. Deus nos aduba, Deus cuida. Você viu o que o jardineiro fez com essa figueira? Ele falou, deixa, eu vou cavar em volta dela. Vou prepará-la para que ela possa frutificar. Irmão, você sabia que Jesus está disposto, esperando apenas que você abra o seu coração, a sua vida, para que Ele possa tornar a sua vida uma maravilha? Uma maravilhosa pessoa, um maravilhoso homem, uma maravilhosa mulher? Aleluia. Amém ou não? Quem quer receber graça? E quer agradecer pela graça de Deus? Dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia, porque Ele é o jardineiro gracioso. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa impressionante. Mas há um terceiro elemento aqui, nessa parábola que Jesus conta, que a terceira palavra importante, ou a terceira ação importante da parte de Deus, e que Deus nos oferece para que a gente possa ter uma vida plena. Então, verdade, graça, mas há uma outra palavrinha mágica aí. Estou falando mágico, mas você sabe que não é mágico, né? Fale comigo, tempo. O que o jardineiro pede para o Senhor do pomar? Tempo. Me dê tempo para que eu vou cavar em volta, vou adubar, vou preparar esse pé de figos para que ele produza. Então veja bem, o John Newton pediu misericórdia de Deus naquela viagem lá em 1748. Ele, na verdade, pediu tempo para Deus. Então a verdade de Deus, ela nos confronta, mas ela não nos liberta imediatamente. Aí a graça de Deus entra, verdade e graça estão agindo em nós. Quem crê que verdade e graça está agindo na sua vida? Aí agora Deus nos dá uma outra coisa, que é o tempo. Você fale comigo assim, eu preciso de tempo, para que a graça e a verdade se manifestem em mim. Tempo. A parábola representa o tempo 1 ano. 1 ano para Deus pode ser 1000 anos. Como 1000 anos podem ser um dia, na linguagem bíblica. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos de tempo. E Deus sempre nos dá tempo. Deus trabalha em processos. Processo. O que não pode acontecer comigo e com você é você regredir. Tem gente que o tempo para ele não significa nada, porque ele é um procrastinador. É uma procrastinadora. Você precisa aproveitar o tempo. Como diz a palavra do apóstolo Paulo, remir o tempo. Agora, tempo sem verdade não adianta nada. Você precisa se expor à verdade, e a verdade, com o tempo, você vai reconhecer, você vai, então, ter a sua vida mudada. Então, fale comigo assim, tempo sem verdade é procrastinação. Tem gente que faz 10 anos que está na igreja, 10 anos que ouviu o evangelho, 10 anos que se converteu, mas continua a mesma coisa. Então, isso é procrastinação, você não muda na sua vida, você não se submete à verdade de Deus. Então, esse tempo, olha esse Brasilzão aí, quanto tempo faz que tem esses políticos praticando corrupção absurda? E o povo ainda coloca o corrupto lá de novo. Chega na época da eleição, ele promete, dá lá um vale gás e a turma joia de novo. É uma loucura isso. Então a gente precisa tomar cuidado. Não é? O tempo é o que Deus nos dá para que a gente frutifique. Isso é algo maravilhoso. Agora, é interessante, tempo sem graça também não... É desespero. Tem muitas pessoas que não conhecem a graça de Deus. E o tempo passa e a pessoa fica no desespero. Agora nós não. Nós temos a verdade de Deus habitando em nós. Nós conhecemos a palavra. Nós estamos cada vez mais conhecendo a palavra aqui dos nossos cultos. Né? Até as crianças estão aqui, olha, aprendendo a palavra. Coisa boa, os pais e mães que trazem as crianças. Agora, irmãos, o tempo.
com a graça de Deus é uma coisa maravilhosa. Quando você recebe a verdade, você se entrega a esse processo de Deus através da sua graça, o tempo se torna algo maravilhoso. Quando a graça de Deus começa a manifestar na nossa vida, irmãos, a gente vai sendo transformado. A gente vai sendo transformado. É como a luz da madrugada que vai se tornando dia, até se tornar dia perfeito. Então, a oração que você deve fazer nessa manhã aqui é: Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor está me dando. Obrigado pela verdade que o Senhor me revelou. E pela graça que o Senhor está manifestando na minha vida, porque agora eu estou como que uma figueira que está sendo muito bem cuidada. E eu vou frutificar muito. Amém ou não? Glória a Deus. Quando o dono do pomar plantou aquele pé de figos, ele estava pensando o quê? Eu vou degustar um belo figo. Um figo bem gostoso. Quando Deus colocou você na terra, Ele esperava colher o fruto maravilhoso que Ele idealizou, que Ele sonhou com você. Vamos pensar isso em relação à nossa família? Quando Deus constituiu sua família, Ele constituiu esperando bons e maravilhosos frutos. Quando Deus constituiu essa igreja, o que Ele espera dessa igreja? Frutos maravilhosos. Quando Deus constituiu esta cidade, a mesma coisa. Quando Deus constituiu essa nação não tem os contornos geográficos que ela tem por acaso, para esses caras ficarem fazendo o que eles fazem, mentindo, inventando narrativa, para enganar as pessoas, e todo mundo fala: não, isso é assim mesmo, política é assim mesmo, a gente não deve nem se envolver com isso. Como não? Eu sou cidadão. Deus tem expectativa com a gente, ou não tem? Você acha que não tem? Ou você é desses escapistas escatológicos? Está ruim, vai piorar mais ainda, está na Bíblia. O que eu falei para vocês? Verdade sem graça é procrastinação. Verdade sem graça não tem graça nenhuma, irmão. O que adianta você falar a verdade? Está aí. Mas e aí? Você não vai fazer a sua parte, não? A partir de você não quer uma vida melhor? Quem quer uma vida melhor? Vida melhor só com a graça de Jesus na nossa vida. Só a graça. Não tem vida melhor. Não, você vai mudar de lugar toda hora? E é provável que para onde você vai estragar lá também. Porque tem gente que é podre, onde ele põe o pé, apodrece. Mas Jesus te chamou para ser uma bênção. Para ser um pé de figos maravilhoso, vigoroso, cuidado pelo jardineiro. Glória a Deus, porque Jesus Cristo é o nosso jardineiro, aleluia. Quem crê que Jesus é o seu jardineiro? Ele está cuidando de você, está cuidando de mim, aleluia. Então, verdade, graça e tempo. Uau, aleluia. Que bom, irmãos, que Deus nos está dando tempo. Então começou hoje mais uma semana. Começou há 7 dias, mais um mês. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo, irmão Romero. Vamos aproveitar o tempo. É tempo de aproveitarmos o tempo. Então, é maravilhoso isso. Você precisa aproveitar esse tempo para você amadurecer. E para se tornar um fruto delicioso aos olhos do Senhor. Aleluia. Já pensou essa igreja aqui como um pomar de figueiras maravilhoso? Sua vida como um pé de figo maravilhoso. Que Deus olha e fala: puxa, dá água na boca. Que coisa maravilhosa. Mas há uma quarta palavra aqui, uma quarta coisa importante para a gente considerar, para que a gente tenha vida. Então não existe vida plena sem verdade, sem graça e sem tempo. Então às vezes também, voltando a falar do John Newton, né, que é a pessoa referência que eu peguei aqui para vocês entenderem o que Deus quer falar pedagogicamente, às vezes tem gente também que fica cobrando muito das pessoas. Então é como um pai que cobra de uma criança de 3 anos o comportamento, a conduta de uma pessoa de 18 anos, não tem jeito. É preciso esperar o tempo. Fale comigo, processo. E às vezes de você mesmo, você cobra coisas tão fortes de você, mas você ainda não teve o tempo necessário para você se desenvolver como deveria. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu pronto. Então a gente precisa
entender. Quarta coisa que está aí, está lá também, ó, o Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Irmão, se não houver um mover sobrenatural na nossa vida, a verdade, a graça e o tempo não vira nada. Desculpa a expressão. Se o Espírito Santo não estiver nesse negócio, não acontece nada. Aliás, não acontece nada mesmo. Porque se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, a gente não vai reconhecer a verdade. Porque a verdade só pode ser reconhecida pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na minha vida, eu não vou reconhecer a graça de Deus. Eu vou achar que é mérito meu. Aliás, nós estamos vivendo uma época de muita meritocracia. E isso é perigosíssimo. Porque de mérito você não tem nada. Quando você fica falando, o meu mérito é porque eu trabalhei. Deixa eu falar uma coisa para você. É mérito, vírgula. Obrigado pelo seu trabalho. Muito bom que você trabalha. Deus te deu graça para trabalhar, não deu? Você só trabalha porque você tem vigor para trabalhar, porque Deus te deu vigor. Você só tem condições de talento, porque Deus te deu talento. Agora, o que você precisa reconhecer é que a verdade, a graça e o tempo prescinde necessariamente do agir do Espírito Santo de Deus. Fale comigo, o Espírito Santo. Agora fale assim, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo é aquele que conecta e integra essas três coisas a favor do propósito dele e, sobretudo, ao seu favor. Ele integra verdade, graça e tempo, e ele faz uma obra maravilhosa. Ele começou a boa obra e ele vai completá-la. Como diz Paulo, aquele que começou a boa obra vai completá-la. Fale comigo assim, isso aqui é profético, diga assim, o Senhor começou uma boa obra em mim e ele vai completá-la. Quem sabe você, puxa, a minha vida está muito estéril, eu estou me sentindo como essa figueira. Ai meu Deus, que loucura. Não produz nada, parece que não sara. Tem coisa que eu estou voltando atrás o tempo todo na mesma ferida, no mesmo negócio. Eu faço o negócio dar errado. Deixa eu falar para você, lembre disso, tempo. Você já conhece a verdade, você já tem a graça, mas tem um tempo. E o tempo de Deus é algo maravilhoso. Agora, tudo isso está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que, além de conectar esses três elementos, ele otimiza a graça. Ele otimiza a graça, porque o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo age em nós, ele é Deus em nós, habitando em cada um de nós. E isso é algo maravilhoso. Que coisa maravilhosa a gente poder depender do Espírito Santo. E nessa manhã nós vamos orar e dizer, Espírito Santo, vem e me transforma. Vem e me transforma completamente. É o Espírito Santo que aplica a verdade ao nosso coração, que nos guia ao longo do tempo, e ele vai fazendo a obra, e de repente, nós estamos prontos, amadurecidos, abençoados, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que coisa boa, não? Quero convidar vocês a se colocarem em pé em nome do Senhor. Aleluia. Sem o Espírito Santo, nada vai acontecer. Com o Espírito Santo, ele vai juntar cada pedaço, cada fragmento, ele vai pegar a verdade, a graça e o tempo, e vai aplicar isso perfeitamente em cada um de nós, e nós vamos então prosperar. Então, plenitude, vida plena é o quê? O que é vida plena? Não é ter a verdade como, eu sou verdadeiro, eu gosto da verdade, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a verdade é uma bênção. Crer na graça é uma bênção. Mas o Espírito Santo é aquele que nos enche da plenitude de Deus, da vida plena de Deus. E tudo que Deus quer, para mim e para você, é uma vida plena. Vamos ler João capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz.
Quando você vai lá para os originais desse texto, lá no grego, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego, vida plena. Vida e vida em... vamos colocar na outra versão para ficar melhor ainda. Vamos lá, na NVI. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em algumas Bíblias vai aparecer vida em abundância. Essa última palavra no original traz a ideia de algo que é mais do que a gente precisa. Vida em abundância é algo infinitamente maior do que a gente precisa. Então, quando a gente recebe de Deus verdade, graça e tempo, e o Espírito Santo agindo, fazendo a obra, fazendo o bolo, sabe? Os ingredientes estão aqui, mas ele vem e faz a coisa acontecer, e aí então nós temos vida plena, vida abundante. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês tiveram noção do que você está ouvindo da parte do Senhor, mas é uma obra muito grande, irmãos, é uma obra de Deus. Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Deus está realizando algo poderoso na minha e na sua vida. Você crê nisso? Eu quero que você saia daqui hoje crente nisso. Deus está realizando uma grande obra na minha vida. E o grande propósito dessa construção, dessa edificação de Deus na sua vida, sabe o que é? Vida plena. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Vida plena, vida abundante. Porque é isso que Ele propôs desde o princípio. Ele é o dono do pomar. Eu sou o pé de figos, que tenho ao meu redor um vinhateiro especial, um jardineiro especial, e este é Jesus. Pense nisso. Jesus está cuidando de mim. Jesus está cuidando de nós. Jesus está cuidando desta igreja. Jesus está cuidando desta cidade. Jesus está cuidando desta nação. Vocês receberam aí um papel, não receberam? Uma folha. Nessa folha você tem escrito o quê? Esses 4 elementos aí, não tem? Não está escrito? Isso é apenas para você guardar, mas vamos fazer algo aqui importante. Muito importante. Olha para essas... Se você olhar nessas 4 coisas que nós temos aqui na nossa lousa eletrônica, verdade, graça, tempo, Espírito Santo, talvez eu quero que você olhe para isso e pense assim, o que está mais falho na minha vida? Verdade, graça, o que eu entendo menos? O que eu tenho vivido menos? Verdade, graça, tempo, Espírito Santo. Ou você fala, não, minha vida está plena, pastor. Essas 4 coisas são muito presentes na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu casamento, nos meus negócios, está tudo beleza. Mas eu gostaria que você, com esse papel nas mãos, pensasse numa figueira perfeita, produtiva, maravilhosa, como alvo de Deus em você. E você vai orar a Deus. Você vai levar isso para casa, obviamente, e você vai observar isso ao longo do tempo. Nunca esqueça isso, irmãos. Você não é nada sem a verdade, muito menos sem a graça, e nada vai acontecer sem o tempo de Deus. Tem um tempo para as coisas acontecer. Não é mágica, tem um tempo para as coisas acontecer. E sem o Espírito Santo lá na base, lá na raiz, sem o Espírito Santo, fazendo essa vida realmente gerar e se tornar perfeito, não há vida sem a graça e a verdade e o tempo, sem o Espírito Santo agir. Se ele não agir, não tem jeito. Você sabe que o Espírito Santo é aquela coisa invisível, né? Ninguém fica olhando para a raiz da árvore. Ninguém está vendo o Espírito Santo em você, mas ele está agindo na sua vida. Ele está agindo na sua vida. Então eu quero que você olhe. Nós vamos ter um tempinho para orar. Cadê o pessoal do Ministério de Louvor? Está aí, não? Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir misericórdia a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você quiser até assentar, não tem problema. Eu quero que você tenha tempo. Um tempinho. Hoje eu estou dando um tempo maior para você pensar nessas coisas. Para você orar e falar, Deus, que coisa boa saber que a verdade de Deus tem me confrontado. Se quiser sentar, pode assentar. A verdade de Deus tem me confrontado.
Obrigado porque eu sou alvo da graça. O Senhor me perdoou dos meus pecados. Isso é graça. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem me dado. Eu já podia estar morto, como diz o profeta Jeremias em Lamentações. As tuas misericórdias são a causa de eu já não ter sido consumido. O dono do pomar já veio e falou assim com o jardineiro: corta essa figueira aí. Quem sabe você está vivo é pela graça. E é verdade. Já era para ter sido consumido. Mas Deus falou: não, eu tenho um propósito. O jardineiro disse: dá um tempo aí que eu vou fazer essa figueira produzir. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pense no que você acabou de ouvir. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está em risco. Lembra do dono do pomar. O dono do pomar, ele é paciente, hein? Mas o tempo não é infinito. Essa vida é curta. Mas Deus está nos dando tempo. Aleluia. Deus está nos dando tempo. Você pode fazer a anotação que você quiser. Aleluia. Há um tempo de Deus que foi liberado para mim e para você. Aleluia. Há um tempo de Deus na minha e na sua vida. O convite de Deus para mim e para você nessa manhã é render-se ao Espírito Santo. Permita que Ele una graça, verdade e tempo em sua vida e faça você ser uma figueira maravilhosa, que produza figos maravilhosos. Um pé de figo não produz apenas um figo, mas ele produz muitos figos. E ele também não produz só numa estação, ele produz em várias estações. Ninguém planta um pé de figueira para fazer uma colheita só e... Não. Um pé de figo pode produzir mais figos por mais tempo. Aleluia, Senhor Jesus. Quem sabe os figos que você produziu até agora não foram tão bons. Mas Deus tem reservado um tempo melhor. O jardineiro está trabalhando para você produzir melhor. E Deus está dando tempo. O dono do pomar está dando tempo. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você continua na presença de Deus, o Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado pelas verdades que tenho ouvido, Senhor, ao longo da minha vida. Obrigado pela verdade revelada, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Graças ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Pode se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Olhe bem para essa imagem que você tem à sua frente. E se imagine como um pé de figos
perfeito. Não por suas forças, mas pelo agir do Espírito Santo, pelo agir da verdade, da graça, do tempo que Deus dá, pelo trabalho maravilhoso do Espírito Santo. Você pode chegar ao lugar que Deus projetou para você. E é óbvio que o beneficiado será você. Seremos todos nós. Aleluia. Ore comigo assim, diga comigo: Espírito Santo, eu não quero viver fragmentos. Otimiza em mim a graça transformadora e reveladora. Conecta-me à verdade e guia-me no tempo de Deus, para que eu viva em plenitude. Amém. Aleluia, Senhor. Deixa eu orar por você. Eterno Pai, Senhor dos pomares, Senhor maravilhoso, dono do jardim, Senhor Jesus, jardineiro maravilhoso, que tem cuidado de mim. Obrigado, obrigado, Jesus, por interceder por mim, por não permitir que eu tenha sido cortado, mas o Senhor tem me preservado a despeito de minhas fragilidades, de minhas feiuras. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso, porque é o Senhor que tem aplicado no meu coração, no meu espírito a verdade, bem como a graça de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por estar me transformando dia após dia, por estar me levando, me guiando, otimizando o tempo que o Senhor do Palmar tem dado, para que eu possa ter o tempo devido, ter a condição devida de apresentar um fruto ou frutos maravilhosos ao eterno Pai. Ó Deus santo e maravilhoso, obrigado por essa obra extraordinária, que foge à minha compreensão, mas que eu sei que é maravilhosa à medida que tenho recebido a luz da Tua ou de Tuas verdades. Senhor meu Deus, eu oro para todos os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão ouvindo, vendo, Deus, esse momento de palavra, de revelação da Sua palavra, de entendimento da Sua palavra. Ó Deus maravilhoso, nós Te adoramos nesta manhã. Pai, cumpra-se em cada um de nós as Tuas santas promessas. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Aleluia. Dê mais uma olhada nessa imagem e diga: eu vou ser essa figueira maravilhosa. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Agora você vai cumprimentar o seu irmão. Você não vai falar assim: ah, eu acho que você é uma figueirinha meio mequetrefe. Não, você falou: Deus te abençoe, você é maravilhoso, você é maravilhoso. Deus está operando uma grande obra na sua vida. Eu estou vendo no futuro. Aquela história: eu vi o meu futuro e gostei. Oh glória, estou indo para lá. Deus abençoe.